são mais novos na fé, por favor, os irmãos mais antigos, ajudem-me a abrirem direitinho, segundo livro de Crônicas, capítulo 34. Nós vamos ler dos versículos de 1 a 7, e depois vamos pular para o versículo 15 e vamos até o final, versículo 33. Vamos meditar essa manhã como construirmos um caráter que agrade a Deus. Como construirmos um caráter que agrade a Deus. Caráter é moldado, né? Personalidade também. Algumas coisas do temperamento também são moldadas pelo Evangelho, né? Mas o caráter, ele precisa ser moldado conforme a nossa fé. Precisa, é uma necessidade. Os irmãos vão ver através do exemplo de vida de Josias, que ele procedeu dessa forma, né? Então, a partir do versículo 1 do capítulo 34 até o 7, diz assim: Tinha Josias 8 anos, quando começou a reinar, e 31 anos reinou em Jerusalém. Josias era da tribo de Judá. Jerusalém, nessa época, continuava sendo como capital do reino. Então, aqui é Judá / Jerusalém. E fez o que era reto aos olhos do Senhor, e andou nos caminhos de Davi, seu pai, sem se desviar deles, nem para a direita, nem para a esquerda. Porque no 8º ano do seu reinado, sendo ainda moço, começou a buscar o Deus de Davi, seu pai, e no 12º ano, ou seja, 12º, começou a purificar a Judá e a Jerusalém dos altos e dos bosques e das imagens de escultura e de fundição. E derribaram perante ele os altares de Baalins e cortou as imagens do sol que estavam acima deles e os bosques e as imagens de escultura e de fundição quebrou e reduziu a pó. E o espargiu sobre as sepulturas do que lhes tinham sacrificado. E os ossos dos sacerdotes queimou sobre os seus altares, e purificou a Judá e a Jerusalém. O mesmo fez nas cidades de Manassés e de Efraim, de Simeão, e ainda até Naftali, em seus lugares assolados ao redor. E tendo derribado os altares e os bosques, e as imagens de escultura, até reduzi-los a pó, e tendo cortado todas as imagens do sol em toda a terra de Israel, então voltou para Jerusalém. Lemos agora para o versículo 15, onde é encontrado no templo o livro da lei do Senhor. Diz assim: E Ilquias respondeu e disse a Safã, o escrivão: Achei o livro da lei na casa do Senhor. E Ilquias deu o livro a Safã. E Safã levou o livro ao rei e deu conta também ao rei, dizendo: Teus servos fazem tudo quanto se lhes encomendou. E ajuntaram o dinheiro que se achou na casa do Senhor e o deram na mão dos superintendentes e na mão dos que faziam a obra. Demais disto, Safã, o escrivão, fez saber ao rei, dizendo: O sacerdote Ilquias me deu um livro. E Safã leu nele perante o rei. Sucedeu, pois, que, ouvindo o rei as palavras da lei, rasgou os seus vestidos, e o rei ordenou a Ilquias e a Aicão, filho de Safã, e a Abidom, filho de Mica, e a Safã, o escrivão, e a Asaías, ministro do rei, dizendo: Ide, consultai ao Senhor por mim e pelos que restam em Israel e em Judá, sobre as palavras deste livro que se achou, porque grande é o furor do Senhor que se derramou sobre nós, porquanto nossos pais não guardaram a palavra do Senhor para fazerem conforme tudo quanto está escrito neste livro. Então Ilquias, os enviados do rei, foram ter com profetisa Ulda, mulher de Salum, filho de Tocate, filho de Arrasra,
guarda das vestimentas, e habitava ela em Jerusalém, na segunda parte. E falaram naquele sentido. E ela lhes disse: assim diz o Senhor, Deus de Israel: dizei ao homem que vos enviou a mim: assim diz o Senhor: eis que trarei mal sobre este lugar e sobre seus habitantes, a saber, todas as maldições que estão escritas no livro que se leu perante o rei de Judá. Porque me deixaram e queimaram incenso perante os outros deuses, para me provocarem a ira com toda a obra das suas mãos. Portanto, o meu furor se derramou sobre este lugar e não se apagará. Porém, ao rei de Judá, que vos enviou a consultar ao Senhor, assim lhe direis: assim diz o Senhor, Deus de Israel, quanto às palavras que ouviste. Como o teu coração se enterneceu e te humilhaste perante Deus, ouvindo suas palavras contra este lugar e contra os seus habitantes, e te humilhaste perante mim, e rasgaste os teus vestidos, e choraste perante mim, também eu te tenho ouvido, diz o Senhor. Eis que te ajuntarei a teus pais, e tu serás recolhido ao teu sepulcro em paz, e os teus olhos não verão todo o mal que hei de trazer sobre este lugar e sobre os seus habitantes. Ou seja, até o final do reinado de Josias, não haveria este mal sobre aquele lugar. E voltaram com esta resposta ao rei. Então o rei convocou e ajuntou todos os anciãos de Judá e Jerusalém, e o rei subiu à casa do Senhor com todos os homens de Judá e os habitantes de Jerusalém, os sacerdotes e os levitas, e todo o povo, desde o maior até o menor. E ele leu aos ouvidos deles todas as palavras do livro do concerto que se tinha achado na casa do Senhor. E pôs-se o rei em pé em seu lugar e fez concerto perante o Senhor para andar após o Senhor, e para guardar os seus mandamentos e os seus testemunhos, os seus estatutos, com todo o seu coração e com toda a sua alma, cumprindo as palavras do concerto que estão escritas naquele livro. E fez estar em pé a todos quantos se acharam em Jerusalém e em Benjamim. E os habitantes de Jerusalém fizeram conforme o concerto de Deus, do Deus dos seus pais. E Josias tirou todas as abominações de todas as terras que eram dos filhos de Israel. E a todos quantos se acharam em Israel, obrigou a que com tal culto servissem ao Senhor seu Deus. Todos os seus dias não se desviaram de após o Senhor, Deus de seus pais. Amém. Que história interessante, né? E exemplo de vida diante do Senhor. Eu tenho pensado bastante o quanto nós refletimos na nossa vida aquilo que nós cremos, né? A vida cristã ela deveria moldar comportamentos, e não só comportamentos, mas palavras também. E muitas vezes isso não acontece. Por que não acontece, irmãos? Porque existe algo dentro de nós que se chama caráter. Todos nós temos. Faz parte daquele conjunto que nós temos de personalidade, né? Personalidade é algo mais ampla e, segundo os estudiosos dessa área, e realmente do que a Bíblia nos ensina, ela traz características dos nossos pais, nossos avós, né? Das gerações anteriores. Nós seguimos personalidades que não puxamos vizinhos. Já ouviram essa expressão, né? A Elis gostando de brincar, correndo para cá e para lá na igreja, né? Já tendo as suas sapequices. Aí a Ana estava lembrando, Priscila não era fácil quando era criança, ficava correndo aqui na igreja para cima e para baixo, né? Diz que ia um sapatinho por semana. É a história que eu tenho aí, né? Não sei se é verdade, eu acho que é.
um sapato por semana, porque gastava o sapato todo, arrebentava o sapato correndo no asfalto, né? A verdade é que filho não puxa vizinho, né, irmãos? Não tem jeito. Adquire realmente personalidade nossa. A Bebel, por exemplo, tem personalidade minha, da Ana, são coisas muito visíveis, muito identificáveis, né? Letícia também, da Denise, do pai, Arthur. Então não tem jeito, né? Não tem para onde escapar, na verdade. Mas até a nossa personalidade, as coisas que são fora do padrão da nova vida em Cristo, é possível ser moldada, né? Não é uma coisa inerente que você tem que seguir ali sem enxergar as coisas que estão erradas. Até a nossa personalidade, que é algo muito mais amplo que nós trazemos geneticamente falando, né? O caráter ele é construído de acordo com aquilo que você aprende na sua infância em relação ao que é moral, ao que é ético. Isso se reflete em quem? Na nossa vida adulta, né? Não só adulta, a vida já dos adolescentes, dos jovens, né? Já vai refletindo esse caráter. Ora, irmãos, como é triste nós vermos cristãos serem chamados de mau caráter, né? Aquele indivíduo ali é um mau caráter. Como é triste isso, né? O que significa um mau caráter? Aquele indivíduo que não procede de acordo com aquilo que é moral, que é ético. E em todas as áreas da nossa vida, nós precisamos refletir o caráter cristão. E quando eu falo caráter cristão, significa que é o caráter de acordo com quem? Com Cristo. Com aquele que nos salvou, nos redimiu e nos deu uma nova vida. Temos um padrão, não temos? Ah, pastor, mas esse padrão é elevado. Mas ele deu toda a capacidade para repetirmos esse padrão nas nossas vidas. Toda a capacidade. Então, eu não posso ter uma vida que na igreja reflita uma coisa e em casa reflita outra completamente diferente. Eu não posso ter uma vida que reflita uma coisa na igreja e nas redes sociais completamente diferente. Por quê? Porque eu estarei sendo um mau caráter. Um bom caráter não tem variações de acordo onde eu estou. E não importa se é fisicamente ou virtualmente, né? Nós somos quem somos. A internet, irmãos, não é uma terra sem lei. Que eu me transformo lá em uma outra pessoa e faço o que eu quero. Deixo de ser o Fábio, crente, e passo a ser o Fábio qualquer outra pessoa. Estou me excluindo aqui da minha função diante da igreja. Não existe isso. O caráter cristão ele é moldado para ser refletido em todos os lugares. Estudo, trabalho, família, vizinhança. E eu não vou entrar no mérito aqui o quanto é difícil isso, porque nós vamos ver o quanto é difícil, né? De acordo com a vida de Josias. Porque essa dificuldade não deve limitar você ter um bom caráter conforme a própria pessoa de Cristo. Não é limitador, não é condicionador. Ah, porque eu trabalho num lugar muito difícil, onde as pessoas fazem coisas erradas. Primeira coisa, o quanto você vai continuar lá, né? O quanto você está orando para Deus não te tirar desse lugar que é tão difícil assim. Essa é a primeira coisa que nós temos que pensar. Segundo, um lugar difícil não é para mudar o que devemos fazer na nossa vida de acordo com o caráter cristão. E olha que coisa interessante. Analisando a vida de Josias,
é uma coisa muito impressionante, porque eu estava lendo esse texto, pedi ao Senhor um texto que me moldasse. Primeiro veio esse tema na minha cabeça, mas obviamente a gente não pode pegar o tema e forçar dentro da palavra de Deus. Obviamente Deus me deu um tema, né, que fale sobre isso, e a vida de Josias fala sobre isso. A primeira coisa que nós vemos aqui é um jovem. Na verdade, quando ele foi elevado a rei, ele era uma criança. Os irmãos perceberam quantos anos Josias assumiu o reinado? 8 anos. Com 8 anos, Josias foi incumbido de assumir o reinado. Claro que existia toda uma quantidade ali de conselheiros que o auxiliavam, né? E para mim, esses conselheiros fizeram toda a diferença, inclusive ao conhecimento do reino de Deus e das coisas concernentes ao Deus de Davi. Porque diz o texto que com 16 anos, para mim isso foi a conversão de Josias, ele se converteu. Diz assim lá no início do capítulo 34, no versículo 2: E fez o que era reto aos olhos do Senhor, e andou nos caminhos de Davi, seu pai, sem se desviar nem para a direita, nem para a esquerda. Porque no 8º ano do seu reinado, ou seja, ele quando assumiu o reinado tinha 8, não é isso? Com 8, 16. Então, aos 16 anos ele se converteu, sendo ainda moço, começou a buscar o Deus de Davi, seu pai, e no 12º ano começou a purificar a Judá e a Jerusalém dos altos, e dos bosques e das imagens de escultura e de fundição. Só aí nós já temos o que pensar. Com quantos anos ele se converteu? 16. 8 para chegar a 12, faltam quanto? 4. Significa que com 20 anos, o resultado dessa conversão foi a purificação de todo o reino da idolatria. Talvez os irmãos não tenham ideia do tamanho dessa obra, mas eu vou falar para os irmãos aqui. O avô de Josias foi um dos piores reis de todo Judá e de todo Israel, chamado Manassés. Se os irmãos forem no versículo 9 do capítulo 33, me acompanhem, por favor. E Manassés tanto fez errar a Judá e aos moradores de Jerusalém, que fizeram pior do que todas as nações que o Senhor tinha destruído de diante dos filhos de Israel. Tem ideia do que é isso? Aquelas nações em volta que não conheciam a Deus. Está dizendo o seguinte, um rei que foi escolhido para liderar o povo de Deus fez pior, tão mal, que fez pior do que todas aquelas nações juntas. Avô de Josias. Depois, no texto seguinte, os irmãos vão ver que ele é punido por Deus e é levado cativo para a Babilônia. E lá na Babilônia ele se converte ao Senhor, se arrepende dos seus pecados, se volta para o seu Deus. E aí Deus permite que ele volte para Jerusalém e conserte uma parte do que ele tinha feito de errado. Uma parte, pelo menos até o final da vida dele. Aí quem assume o reinado? Não é Josias, é Amon. Gente boa, muito boa. Foi pior do que seu pai, Manassés. Pior. Esse nem se converteu. Insistiu no seu erro até o final. Na idolatria, na prostituição, no suborno, em alianças carnais,
distanciadas do Senhor. Aí vem Josias. E agora vai ser pior. Não é o que falam por aí? Não é? Apesar de um filho puxar características de seus pais, não significa que ele vai cometer os mesmos pecados que seus pais, muito menos os mesmos erros. Não é? Ezequiel 18 fala que os filhos não adquirem os pecados dos pais, nem os pais dos filhos. Não é? O pecado não passa para cima e nem para baixo. Cada um é responsável pela sua própria vida diante de Deus. Não, porque eu fui muito mal criado, meu avô foi terrível, meu pai foi terrível, então eu sou assim. Não. Você é assim porque escolhe ser assim. Porque Josias escolheu uma vida completamente diferente. Aos 16 anos se converteu. Completamente diferente. Então, uma das coisas que nós temos que começar a ver, irmãos, que o pecado ele não é hereditário. Né? Uma personalidade hereditária pode ser moldada. Um caráter precisa ser moldado. Porque ele não é hereditário. Não é hereditário. Ele precisa ser moldado em conformidade com os ensinamentos de Deus. Precisa ser moldado. Josias foi uma pessoa completamente diferente do seu avô e do seu pai no seu proceder. E com apenas 4 anos de convertido, ele fez uma obra tremenda sobre Judá e sobre Jerusalém. Acha que foi fácil, irmãos? Parem para pensar. Ah, não, é fácil, porque ele mandava em tudo. Ah, os irmãos acham que ele não tinha resistência. Os irmãos perceberam que os sacerdotes morreram desses ídolos? Ele precisou matar. Acho que eram pessoas, tudo gente boa, que apoiavam o reinado dele. Ele recebeu um apoio tremendo. A nação toda desviada, completamente distanciada de Deus. E ele resolve fazer isso de uma hora para outra e recebeu o apoio de todo mundo. É isso que os irmãos acham? Claro que não, irmãos. Claro que não. Fazer a coisa certa, nós sempre vamos ser confrontados. Para fazer a coisa certa, vamos ser confrontados pelo mundo sempre. Agora, se você quiser fazer a coisa errada, vai ter gente esperando você de braço aberto para te dar um abraço e falar, eu vou seguir junto contigo. Para fazer isso aí, eu estou junto contigo. Agora, para fazer o que é certo, a rejeição também é certa. E ele passou com 20 anos, com 4 anos de convertido, passou por cima de tudo isso e fez o que era reto aos olhos do Senhor. Fez o que era reto, ou seja, uma vida, para construir um caráter que agrade a Deus, precisa purificar a sua própria vida. Precisa purificar a sua própria vida. Precisa demonstrar esse caráter nas suas decisões. Independente do que nós vamos enfrentar para colocar isso em prática. O que é certo, o que é errado. E o que é certo não é em conformidade com o que eu penso, mas sim com os padrões mais elevados de Deus para a nossa vida. Não há negociação com isso, irmãos. E quanto mais os irmãos não negociarem em relação a isso, mais os irmãos serão sustentados pela poderosa mão de Deus. Não negociem o vosso caráter. Purifiquem as vossas vidas de acordo com a vossa fé. Porque Deus requer isso. Se existe alguma coisa nas nossas vidas que ainda não estão de acordo com a nossa fé, arranquem fora. Porque, segundo as palavras do próprio Senhor Jesus Cristo, melhor é para nós, e eu estou me incluindo, entrar no reino de Deus sem um olho do que com os dois ser mandado para o inferno.
Melhor é entrar no reino de Deus sem um braço do que com os dois ser mandado para a condenação eterna. Então, algumas coisas na nossa vida têm que ser radicais, têm que ser cortadas. O que o Senhor Jesus Cristo está ensinando é exatamente em relação a isso. Outra coisa muito importante daqui é que Deus nos capacitou com uma força espiritual que nos dá a possibilidade de mudar coisas que são difíceis. Muito difíceis, que nós encaramos individualmente como muito difíceis. Quando nós vimos no mês de jovens e adolescentes, o pastor Rafael pregar aqui, falar de como os nossos jovens são fortes, nós vimos o motivo também, não vimos? Vós sois fortes, já vencestes o maligno, por quê? A palavra de Deus está em vós. E é interessante, porque a mesma coisa aconteceu com Josias, porque o agir dele provou que a palavra de Deus estava em sua vida, habitava em sua vida. Eu fico pensando, né? Alguém, vamos chamar assim de uma palavra moderna, discipulou Josias. Porque com 16 ele se converteu e 4 anos depois tomar essa decisão, alguém ensinou ele, né, nos preceitos do Senhor, a se voltar somente para o seu Deus, através de que foi ensinado? A palavra de Deus. E a palavra de Deus, para aquele que deseja ter um caráter realmente que agrade ao Senhor, ela precisa ser magnífica. Eu até hoje, e aí minha família às vezes é testemunha, né? Porque às vezes me vê lendo a palavra de Deus e me emocionando. Aí às vezes minha filha já sabe o que é. Às vezes passa, eu estou com os olhos marejados, Ana também me vê um pouco emocionado, mas é o efeito que a palavra de Deus causa na minha vida. E eu espero que cause, sinceramente, na vida dos irmãos também. Porque Josias, ele começa a fazer essa reforma e chega na casa do Senhor. E chegando na casa do Senhor, eu fico imaginando o estado, né? Estava lá empoeirado, já amarelado, o livro da lei do Senhor. O livro não é igual a esse que nós conhecemos hoje, né? Eram rolos do livro, e que ninguém abria aquilo mais. E aí a gente entendia o resultado, por que a nação estava daquele jeito, né? Ninguém abria mais a lei do Senhor para ler. Ou seja, a lei do Senhor é que nos confronta com os nossos pecados, é que nos diz o quanto nós estamos errados, é que nos mostra um caráter que não está de acordo com a vontade dele, de acordo com quem ele é. E aí acham a lei e vão ler diante do rei. E um rei que já tinha tomado uma postura muito firme diante de Deus, né? Rasga os seus vestidos no sentido de arrependimento, quando confrontado com a palavra de Deus. Meu Deus, eu fiz bastante coisa, mas tem muita coisa ainda para fazer. Tem muita coisa errada ainda por aqui. Eu preciso fazer mais. Preciso fazer mais. Quando a palavra de Deus fala ao nosso coração, a resposta tem que ser assim, irmão. Quando nós falamos que nós precisamos meditar na palavra de Deus, meditar significa justamente lembrar do que ouvimos para colocar em prática. O que eu ouvi no domingo na pregação de manhã? Eu vejo muitos irmãos anotando, é uma prática muito interessante. Indico a todos que façam realmente isso. Será que domingo, segunda de manhã, eu já não lembro mais o que eu ouvi domingo de manhã? Será que terça, eu já não lembro mais do que eu ouvi no domingo à noite? Ora, como é que eu vou meditar em algo que eu não lembro? Vou meditar em quê? Preciso meditar. E se eu preciso meditar, eu preciso lembrar.
E vou lembrar do quê se eu não guardei no meu coração? Essa reflexão, irmãos, deve nos transformar, ou pelo menos transformar o nosso caráter, cada vez mais progressivamente. Porque ele fala para os seus assim, ó, vai lá perguntar, porque o que eu li aqui é muito ruim. O que vai acontecer, de acordo com o que nós estamos vivendo agora, é completamente contrário do que o Senhor disse, a forma correta de se viver. Vai lá perguntar, a profetisa se é isso mesmo. Faz essa consulta por mim. E aí foram lá perguntar aquela que era responsável por pregar a palavra de Deus, né? E a profetisa justamente confirma, realmente, tudo que vocês leram ali vai acontecer sobre o povo. Vai acontecer sobre o povo. Então, um caráter moldado, irmãos, para agradar a Deus, é aquele caráter que progressivamente procura mais do Senhor, busca mais do Senhor, para moldar esse caráter em conformidade com a vontade de Deus. Aí eu conheço já, ninguém pode dizer eu conheço a Bíblia toda, isso é loucura, loucura. Quantos trechos da Bíblia eu já li, já reli, e todas as vezes que eu leio, me traz um ensinamento novo, me renova um ensinamento, transforma o meu ser. E olha o que esse homem fez. Leu, foi confrontado, não, eu quero saber mais. Vai lá que eu quero ouvir mais. Porque o que está errado ainda precisa ser consertado. E não em conformidade com o que eu penso, mais uma vez eu falo, mas em conformidade com o que Deus quer. Precisamos agir assim, irmãos. Senão o nosso caráter nunca vai ser em conformidade com aquilo que Deus deseja. E a última coisa que eu vejo aqui como resultado desse confronto pessoal de Josias é que ele se dedicou cada vez mais ao serviço do Senhor. Falar destruiu tudo que havia de idolatria, inclusive expandiu em terras que ele tinha pouco domínio. Recebeu os ensinamentos da lei do Senhor, que foi lido diante dele, foi lá e buscou mais informações. E uma das coisas dessas informações que vieram até ele me deixou muito maravilhado. Porque esse proceder de moldar o seu caráter de acordo com a vontade de Deus, de acordo com o que agrade a Deus, a primeira coisa que ele ouviu é o seguinte, em relação a esse povo. Interessante que a profetisa separa o homem Josias do rei Josias. Não sei quantos irmãos perceberam isso. Porque ela fala assim, ao homem que mandou vocês, diz assim, todas essas coisas que vocês leram, de mal virá sobre o povo, porque me deixaram, foram aos montes e se prostituíram diante dos deuses estranhos. E a segunda parte ela fala assim, mas ao rei Josias, ela separa o homem da função dele, né? Esse que tomou a atitude que tomou, de acordo com o cargo que ele tem e o que Deus esperava que ele fizesse, esse fala para ele o seguinte, a vida dele será preservada. Porque se humilhou diante do Senhor. E em lágrimas buscou o seu Deus. E por isso Deus o ouviu. Muitas vezes, irmãos, nós buscamos o Senhor em lágrimas, mas não procedemos em conformidade com o Senhor. Que o Senhor deseja, ou em conformidade com o que Josias fez. Né? Josias purificou a vida dele, purificou aquilo que era de sua responsabilidade. Né? O rei Josias purificou aquilo que era de sua responsabilidade e depois buscou o Senhor arrependido em lágrimas e por isso teve a sua vida preservada. E olha que coisa interessante. Ele teve a vida e o reinado preservados. Que coisa, né? Interessante. Poderia ser só ele, né?
Não poderia? Mas o que ele fez com todo esse conhecimento de Deus? Eu não posso deixar esse povo perecer. Olha a compaixão, a misericórdia, o caráter de Deus e até do Senhor Jesus Cristo. Eu não posso deixar esse povo perecer. Então, como rei, eu vou usar a minha liderança para impor a esse povo. Você não vai por vontade, vai por obrigação. Não é? O que falamos na semana passada, no domingo passado? É melhor obedecer do que deixar de obedecer. Então, se você obedece por obrigação, continue fazendo assim. O desejo do Senhor é que você chegue à alegria de fazer, a desejar fazer, a desejar servir ao Senhor. Essa é a vontade dele. Mas antes disso, vá por obediência, e Deus vai se alegrar também. Mas como é que assim Deus se alegra? Mais uma prova aqui. Porque ele foi exemplo diante do seu povo. Um caráter que agrade a Deus, então, sempre vai ser exemplo para a sua família, vai ser exemplo para a sua igreja, vai ser exemplo para o lugar onde você mora. Vai ser exemplo. No seu trabalho, na sua escola, vai ser exemplo. E Josias, depois disso tudo, de ter ouvido que a sua vida seria preservada, ele fez o seguinte, foi diante do povo e falou assim, o nosso culto agora é um culto somente ao Senhor. Nós vamos servir somente ao Senhor, mais ninguém. E todos vocês vão fazer uma coisa que está faltando muito na nossa vida. Propósito. Inventaram aí a tal igreja com propósitos. Isso é de uma redundância, irmãos, tremenda, né? Uma redundância tremenda. Alguém pode dizer, com tamanhos mandamentos que nós recebemos como servos do Senhor Jesus Cristo, que nós não temos propósito? Alguém pode dizer que nós não temos uma missão aqui, nós não temos algo a cumprir, irmão? Sim ou não? Claro que não, irmãos. Claro que não. A gente pode dizer que não tem? Claro que nós temos um propósito de vida. E um grandioso, lindo, maravilhoso, cheio de glória, propósito de vida. Nós temos. Nós não precisamos de igreja, que alguém escreva a igreja com um propósito. A igreja já tem um propósito dado pelo Senhor. Mas nós, particularmente, quando somos confrontados com algumas coisas em relação aos ensinamentos da palavra de Deus, precisamos fazer e renovar propósitos. Particularmente precisamos. E o que Josias faz? Vai diante do povo, declara isso que eu falei, e faz o povo jurar, fazer um propósito de pé diante do Senhor, que serviria somente a Ele. Então, o caráter que agrada a Deus é também exemplo do serviço ao Senhor e na renovação de propósitos diante de Deus. Irmãos, nós temos uma vida para viver com muita alegria e gozar de todo o cuidado de Deus que Ele quer dar na nossa vida, que Ele quer conceder a cada um de nós. O desejo dele, é claro, que nós nos purifiquemos cada vez mais. A santificação do povo de Deus é requerida em conformidade com a própria santidade de Deus. Nós sabemos que nós temos um dever de progressivamente entendermos a vontade de Deus através da sua palavra e cada vez mais o nosso caráter ser moldado em conformidade com aquilo que Deus deseja. E nós temos o dever, traçando esse projeto na nossa vida,
escolhendo esse caminho, nós sermos uns excelentes servos do Senhor, individualmente e como igreja, servindo ao nosso Deus de todo o nosso coração, sendo exemplo e renovando propósitos diante dele. Que Deus possa nos abençoar a colocarmos isso em prática e que esse exemplo de Josias fale profundamente ao coração dos irmãos e os encoraje a trilhar esse caminho cada vez mais. Amém, irmãos?